Evangelho, sábado, antes da festa do batismo do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado anterior, a festa do batismo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva para o terceiro capítulo do Evangelho de São João. E ali podemos recolher o mais belo testemunho de João Batista a respeito de Jesus. Várias páginas do Evangelho retratam o testemunho de João, ou de maneira narrativa a respeito de João, ou de maneira direta, com o próprio discurso de São João. Essa segunda parte, quase toda, está concentrada no Evangelho de João Evangelista. Porém, esse pedaço que hoje ouvimos tem um significado e uma importância muito grande. Quando faço a formação dos rapazes que estão se preparando para a vida sacerdotal, costumo sempre tocar com eles a declaração de João Batista que hoje ouvimos na proclamação do Evangelho. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está presente e ouve, é tomado de alegria a voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa. Na vida sacerdotal, nós somos o amigo do esposo. Somos aqueles que preparam a igreja do Senhor para a vinda do seu Senhor, de maneira que ela esteja bela e adornada com preciosas joias, no máximo do seu esplendor, pois conhecendo e amando o esposo, a nossa alegria é a alegria do seu coração. E que alegria será para o coração do esposo encontrar a sua bela esposa ornada, protegida e preparada para o dia das núpcias. Então, a imagem de João Batista marca profundamente a nossa identidade sacerdotal. Somos aqueles que preparam a esposa de Cristo, que cuidam da esposa de Cristo, e que a alegria do nosso coração, a alegria plena do nosso coração é saber que essa esposa, amada pelo nosso Senhor, pelo nosso amigo, ela está preparada e pronta para ser recebida, para ir ao encontro dele e entregar-se em seus braços. E a nossa alegria é completa porque preparamos a vinda do Senhor. Em que sentido, Padre? Na medida em que você ama outra pessoa, você quer ver essa outra pessoa feliz. E se você pode promover a felicidade do outro, a sua felicidade se torna completa. Se você fica feliz quando o outro está feliz, se você toma parte na felicidade do outro quando ela está presente no coração dele, maior ainda e completa será a sua felicidade quando você for aquele que ajudou a promover a felicidade do coração de seu amigo.
Por isso João diz que a alegria dele se torna completa. E a partir daí ele diz aquilo que Santo Agostinho vai apresentar no seu comentário ao Evangelho de São João, como a marca da vida do batizado na relação com o Senhor, como ato de amor a esse Senhor. Todo batizado, pouco a pouco, diminui para que o Senhor cresça, de maneira que Ele seja conhecido em nós, mas sobretudo que nós estejamos totalmente nele. Quem olha para nós vê a misericórdia de Deus acontecendo, que quanto maior for a minha entrega ao Senhor, a minha humanidade com todas as suas misérias vai sendo derramada dentro do coração desse Senhor, que me reveste, que nos reveste pouco a pouco com a sua graça. E dessa forma nos reveste por inteiro em sua misericórdia. De maneira que o que de bom e belo puder ser conhecido e testemunhado é então do Senhor. Na medida em que alguém caminha na direção da santidade e marca os passos na direção da santidade, então Cristo está crescendo, eu estou diminuindo. Essa é a imagem que pega Santo Agostinho. Quanto mais santo alguém se torna, quanto mais comprometido com o Evangelho alguém se torna, quanto maior são os seus atos de bondade, caridade e justiça, mais Cristo cresce nele. E menor ele se torna. Porque tudo aquilo que se vê e que se recolhe da sua presença no mundo é Cristo e Cristo misericordioso. É uma imagem muito bonita que Santo Agostinho traz e que fala sobre a nossa realidade do batismo. E nós podemos trabalhar isso de maneira clara e objetiva sobre o contexto da nossa vida. Na nossa relação comunitária, na nossa casa religiosa. Cristo está crescendo? Nós podemos colocar essa pergunta. Cristo está crescendo entre nós, mas como Cristo cresce entre nós? Vamos usar o parâmetro de Santo Agostinho? Para que Cristo cresça na minha comunidade religiosa, é importante que eu diminua. Ou seja, que toda a minha humanidade, tudo aquilo que marca a miséria da minha humanidade, meus pecados, minha fraqueza, sejam entregues e consagradas ao Senhor. De maneira que sobre a minha impiedade triunfe a piedade do Senhor. Sobre a minha impaciência aconteça a paciência do Senhor, ou seja, que a minha imperfeição entregue nas mãos do Senhor através de um ato de amor, de um ato de sacrifício, através de uma doação concreta da vida de oração, possa se transformar, possa ser revestido pela graça de Deus, possa ser fortificado no Espírito Santo. Lembram aquela imagem que o Padre sempre fala? Cada vez que nós vamos nos confessar, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, que não significa um passe livre para voltar a viver do jeito que a gente vivia antes ou do jeito que a gente quer, mas para que a gente possa viver segundo o plano de Deus e segundo aquilo que o Senhor nos apresenta, segundo a sua vontade. O que significa que Ele nos reveste com o seu perdão, fazendo-nos fortes, nos entregando a vida para que nós possamos permanecer vivos. Entregamos a Ele a nossa fraqueza, Ele nos reveste com a graça do Espírito Santo e nos faz fortes para que possamos viver como homens e mulheres fortes, para que possamos viver a partir daquilo que recebemos outra vez de suas mãos. Então, se Cristo está crescendo no seio da minha comunidade, a gente tem a tendência de olhar e ver o pecado e a imperfeição dos nossos irmãos que ainda impede a eles e que ainda faz fraquejar a nossa humanidade na hora de confiar no Senhor. Muito bem. A medida que Santo Agostinho nos apresenta é uma outra. É a mesma de São Paulo, o quanto ele se faz forte por mim na minha fraqueza, para que eu possa ser fortaleza de Deus na vida do meu irmão. Mas, padre, o outro não quer se converter de jeito nenhum. Se eu ficar muito mais forte, eu vou acabar batendo nele, porque vai me dar raiva. Vamos com calma, temos que aprender também a moderar
nos nossos impulsos. Não é esse tipo de fortaleza. A violência dos violentos para entrar no reino dos céus é aquela tenacidade, aquela ousadia de amar contra todo desamor. E não na mão estendida para dar um tapa no outro. Não é ali que se revela a violência para entrar no reino dos céus. Mas é um amor a toda prova do desamor. O desamor do teu irmão, em alguns momentos da vida concreta comunitária, não é sinal de que Cristo não esteja crescendo entre vocês. Atenção! O Senhor cresce na medida em que eu diminua. E se Ele cresce sobre a minha vida, se Ele cresce em minha vida, Ele cresce também no meio de nós. Mas é óbvio que nós esperamos que esse crescimento seja completo e seja participado por toda a nossa comunidade. E desejar isso é justo. E é exatamente esse desejo que o Senhor não deixa sumir do nosso coração e que às vezes entra em contraste com o crescimento que eu estou procurando individualmente viver. É exatamente essa tensão que me coloca à prova a respeito da minha ousadia na hora de amar. Deus permite que se prove a ousadia do nosso amor, porque Ele quer que aconteça a totalidade do seu amor em nós. Então, a resistência do teu irmão e a oposição dele, às vezes, em desamor aos seus atos de amor, não significa que Cristo não esteja crescendo no seio da nossa comunidade. Mas significa que esse Cristo que cresce em ti, agora faz de você de tal forma unido ao seu amor, ao ponto de te levar a um ato de amor maior, que é aquele de, diante do desamor do seu irmão, cumprir um ato de grandíssima ousadia e não deixar de amar e redobrar a porção de amor. Mas, rapaz, padre, o senhor está pedindo demais, por favor, né? Não deixar de amar até que a duras penas a gente consegue. Te aperta um pouco, engole um sapo, engole o outro, mas o senhor está querendo mandar a gente engolir o charco inteiro, a sapaiada toda? Não, não é. Não é passar a ser uma garça que vai caçando sapo para poder encher a barriga. A vida supõe momentos difíceis. Ou seja, não podemos nos esquecer que o Senhor foi crucificado quando ainda não era amado. Ele amou e amou-os até o fim e ofereceu seu sacrifício redentor. E aqueles que estavam ali matando o Senhor ou na indiferença, lembra que o padre falou quando a gente meditou o dia da Epifania do Senhor? As três realidades: a realidade de Herodes, que é o inimigo do reino dos céus, a realidade dos sacerdotes e mestres da lei, que eram indiferentes, mas que na verdade nenhuma indiferença permanece, ela sempre nos leva pouco a pouco a cumprir um ato de inimizade, e aqueles que haviam entregue tudo de si para seguir o que o Senhor inspira em seus corações, que era o exemplo dos reis do Oriente. Muito bem. O Senhor entrega seu sacrifício de amor por aqueles, Ele não exclui a sua oração: perdoai, Senhor, perdoai, ó Pai, pois eles não sabem o que fazem. É por todos. Não foi apenas por alguns. Ele pregou, ele rezou pelos que estavam na indiferença, mas especialmente por aqueles que estavam ainda na inimizade. Essa é a grande ousadia do amor evangélico, meus irmãos, que nós vimos também na meditação da memória de Santo Estevão. Essa é a grande ousadia da qual o padre está falando.
E aqui não é engolir um sapo. Normalmente o conceito de engolir um sapo que a gente tem é de suportar uma condição desagradável para não passar por um problema maior, ou porque não consigo sair daquela situação desagradável em si. Então a suporto. Aqui se trata de uma escolha. O Senhor não se viu encurralado em uma situação desagradável. Ele olhou com compaixão e misericórdia e escolheu se entregar por amor. Aquela situação seria e permaneceria como tal, uma situação desagradável, ser suportada, se o Senhor não tivesse escolhido. Mas Ele escolheu. Ele escolheu tomar sobre si o peso da inimizade de seus irmãos, da inimizade dos homens, melhor dizendo, e de entregar-se por eles. Ele que assumiu a nossa humanidade e fez-se filho de Adão para entregar por nós a sua vida e derramar o seu sangue redentor e fazer de cada um de nós filhos de Deus. Muito bem, é aqui que está. Essa é a ousadia. Mas para cumprir essa ousadia é preciso que o Senhor transforme o meu coração. Por isso é tão necessário que Ele cresça e eu diminua, que essa experiência pessoal aconteça na minha vida e que eu faça memória dessa experiência continuamente e que ao olhar para a minha comunidade eu possa recordar que é daqui que tudo começa. Como assim, padre? Que às vezes a gente olha esperando que a nossa comunidade esteja crescendo com um todo e a gente só declara que Cristo está crescendo se todos nós estivermos crescendo. E não é bem assim. Se Ele está crescendo no seu coração e você diminuindo, Ele também vai crescer no seio da sua comunidade. Só que não se esqueça, Ele não crescerá no seio da sua comunidade sem que haja um ato ousado de amor. E se ele começou a crescer no seu coração, no coração da irmã A, da irmã B, no coração do irmão A, do irmão B, no coração do padre A, do padre B, também eles vão ser chamados a um ato de ousadia de amor em favor daquele outro irmão, em favor daquela outra irmã, em favor daquele outro padre que ainda não consegue entregar-se completamente nas mãos do Senhor ou manter a sua entrega de maneira que Cristo também cresça nele e seja então tudo no seio da nossa comunidade. Da mesma forma em relação a uma família. Para que a gente possa dizer que Cristo cresça em nossa família e nós possamos diminuir, isso não acontecerá sem um ato de ousadia de alguns corações daquela família. Porque se todos estão buscando a amizade com Deus intensamente, glorifiquem aos céus, porque isso é muito maravilhoso, que todos juntos busquem. Bendito seja Deus, se na sua comunidade todos juntos buscam, bendito seja Deus. Vocês não são um farol no mundo, vocês são uma fornalha ardente da luz de Cristo no mundo. E se preparem, porque quanto maior é o brilho da luz, todos aqueles que não são filhos da luz se irritarão pela presença, mas ao mesmo tempo, quanto maior for o brilho daquela chama, muitas outras famílias, lugares e corações serão iluminados. E se o Senhor deu a vocês a graça de ser uma família que busca junta e coesa, que Cristo cresça e vocês diminuam, é porque tem uma grande missão por detrás dessa experiência. O Senhor está revestindo vocês de uma graça extraordinária, já está levando vocês a um tempo de grande coesão no Evangelho, porque provavelmente tem uma grande missão por detrás dessa família, já preparada. Então o desafio vai ser maior. Da mesma forma, na nossa comunidade religiosa. Se nós já somos uma comunidade, prepara-te. E vai
porque talvez não estejam vocês vivendo agora, dentro de casa, uma grande ousadia de amor, mas viverão para levar outras casas para junto de Jesus. Assim como talvez na sua comunidade religiosa vocês não estejam vivendo grandes ousadias de amor, porque já estão todas tão equilibradas nessa busca para que Cristo cresça e vocês diminuam. Agradeçam ao Senhor, mas lembre-se que o Senhor conduzirá a vossa comunidade a viver ousadias de amor para levar outras comunidades religiosas, outras casas religiosas, a se lançarem inteiramente e a desejar que Cristo cresça e também eles diminuam. Então, como é significativo o testemunho de João e o Evangelho de hoje para nós nesse tempo em que estamos preparando a festividade do batismo do Senhor, que acontecerá amanhã. Observem no texto uma delicadeza, meus irmãos. O texto fala sobre o ministério de Jesus na região da Judéia. E na Bíblia de Jerusalém vem intitulado como o último testemunho de João. E diz assim, versículo 22, que é a abertura do nosso Evangelho de hoje. Depois disso, Jesus veio com os seus discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. Jesus fazia o mesmo batismo que fazia João. Olha que interessante esse gesto do Senhor. João chamava todos os homens da região da Judéia, em torno do Jordão, para se arrependerem e converterem-se dos seus pecados, acolher de novo a palavra de Deus. Ao cumprir o mesmo gesto que João, o mesmo chamado que João e o mesmo ato que João, Jesus está confirmando que estava com João, por assim dizer, desde sempre. O que isso significa, Padre? Tudo que João fazia, que está sendo agora acolhido e feito pelo Senhor, confirma que o coração dos dois estavam juntos. Confirma que o Senhor, se queremos fazer uma leitura ampla, está sempre ao lado dos seus ministros, daqueles que cumprem a palavra de Deus. Todo homem que vive a sua vocação e se entrega segundo a vontade do Senhor, Cristo permanece com ele. E aqui eu me lembro de diversas imagens que a gente tem pela internet, muitas vezes o sacerdote celebrando a missa e as mãos que tomam o corpo de Cristo na hora da consagração não são as mãos mais do sacerdote, mas as mãos do próprio Jesus. É o Senhor que está ali. Cada vez que um pai de família, que uma mãe de família senta ao lado de seu filho e conforta o seu filho na hora da dor, aquele confortar de um homem e de uma mulher que persevera na fé, que vive a fé e que permite que a fé nutra e modele o amor que sente por seus filhos, é o próprio Senhor que consola e que conforta. Pois aquele pai, aquela mãe está vivendo a sua vocação e ao viver a sua vocação, Cristo vive com eles. Assim, da mesma forma como um pai e uma mãe caminha junto com seu filho e o instrui na direção e na compreensão da verdade, na busca da bondade, no entendimento do bem, mas sobretudo no amor ao próximo e no amor a Deus, para que isso seja renovado no coração deles. Todo pai que senta, toda mãe que senta ou caminha com seu filho e assim age, o faz em nome de Cristo. Assim como Jesus caminhou com os discípulos de Emaús e diante da confusão de seus corações e do desânimo que se abatia sobre eles, foi levando-os pouco a pouco a compreender e a desejar
permanecer na verdade, permanecer na vida. Então, não esqueçamos isso, essa delicadeza que passa aqui no versículo 22, nos faz recordar esse mistério que podemos sentir claramente a respeito do Senhor que nos acompanha na vivência da nossa vocação. Depois surge, na continuação do texto, uma breve polêmica, onde os discípulos de João, ao que tudo indica, em algumas tradições, se lamentam com João e discutem porque um certo judeu estava batizando também, e não era um certo judeu qualquer, mas aquele de quem João deu testemunho, estava batizando como ele, João, batiza, lá na outra parte do Jordão. E João diz, a partir do versículo 27, o seu belíssimo testemunho, onde nós pegamos o núcleo central, que é o versículo 29 e o versículo 30, mas a primeira parte do testemunho é: um homem nada pode receber a não ser que lhe tenha sido dado do céu. E que maravilha, meus irmãos, pois o Senhor nos deu toda a graça e toda a bênção, derramou sobre nós o Espírito Santo e nos uniu a Cristo. E cada vez que vivemos a nossa vocação, colocamos em prática os atos da nossa vocação assumida, abraçada, Cristo está conosco, vive em nós, vive por nós, vive conosco, caminha conosco. Vós mesmos sois testemunhas, continua João Batista a falar, que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. João foi enviado diante de Jesus. E Jesus alcançou João, se colocamos assim. Um pouco a imagem, fazendo um paralelo, não de conteúdo, mas um paralelo temático. João está ali no momento que antecede a conclusão da sua missão, pois será preso em breve e será morto. Está chegando à margem. E eis que Jesus, como os discípulos estavam sobre o barco, e Jesus passa caminhando para chegar à margem e esperá-lo. E ali, no último minuto, ou seja, nos últimos momentos da vida de João, ele foi alcançado por Jesus, usando a imagem que nós vimos ontem a respeito dos discípulos que navegavam sem o Senhor. Foi alcançado pelo Senhor. O Senhor está junto com ele e caminhará ao lado de João até a outra margem dessa vida. Que nós possamos diminuir e o Senhor crescer, e que Ele possa caminhar conosco dia após dia, para que todos juntos possamos nos encontrar e glorificar o nome do Senhor na outra margem que nos espera. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São João Batista e da Santíssima Mãe de Deus e São José, patrono da Igreja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.